Bom dia! Sejam bem-vindas ao 13º dia do nosso estudo de Provérbios 31. Hoje eu tenho uma convidada, gente. Teve gente que decidiu acordar 3h30 da manhã e não dormiu mais, né? Tá acordada desde as 3h30 da manhã. Aquela. E você vai contar a história da Bíblia? A mamãe. É, a mamãe. Aquela. A mamãe sabe. A mamãe sabe contar a história? Então agora você vai ali com o papai que a mamãe vai orar, tá bom? Você senta ali com o papai? Então tá bom. Muito obrigada, viu? Tchau. Tchau. Vai lá com o papai. Papai do céu. É, papai do céu, eu vou orar, tá bom? Senhor, obrigada por mais esse dia. Obrigada por essa oportunidade, Pai. Porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, trabalhado em nós, gerado em nós transformação. E eu te peço nesse dia, em mais um assunto que vamos abordar, em mais versículos que vamos nos aprofundar, que o Teu Espírito continue ministrando em nosso coração, falando na nossa mente, para que realmente possamos, de uma forma muito intencional e profunda, nos tornarmos essa mulher de Provérbios 31, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui. Bom, chegamos então no verso 28 e 29. Vou ler em duas versões, NVT e NVI, tá? Primeiro eu vou ler na NVT. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Vou ler na NVI agora. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Quem não gosta de ser elogiada? Quem não gosta de receber elogios, de ser aprovada? É natural, a gente não precisa sentir vergonha de se sentir bem com esse tipo de coisa. Mas o elogio dos que vêm de dentro de casa, aqueles que conhecem a gente na nossa vulnerabilidade real, que conhecem a gente de pijama, sem escovar os dentes, enfim, que vem a gente ali dentro de casa receber esse elogio, tem um gostinho especial. Tem uma sensação de que é real, porque eles são as pessoas que teoricamente não precisariam nos agradar, né? Já fazem parte da nossa família. Então, quando a Bíblia coloca filhos, marido, tá falando justamente desses que são de casa, que conhecem a gente. Eu costumo dizer, né, que os de casa, eles são aqueles que chamam a gente pelo que a gente de fato é. Então, se você é médica, se você é doutora, se você é advogada, dentro de casa você não é doutora, você não é senhora, excelentíssimo. Você é mãe, amor, filha. Você é a sua primeira, vamos dizer assim, o seu primeiro adjetivo. E quando a Bíblia coloca para nós que essa mulher, que nós já aprendemos tanto sobre ela recebe aprovação, elogio dos filhos e do marido, é como se o rei Lemuel, né, que escreveu esse provérbio, ele vem e mostra para nós que é um selo de que tudo que ela faz, tudo que ela fala é real. Não é fachada, não é fingimento, não é faz de conta, é real. Porque os de casa estão aprovando ela. Gente, desculpa aí pela vozinha de fundo. É que, como eu disse, teve gente que acordou 3h30 da manhã e não dormiu mais. Então, por isso que eu tô aqui, ó, na base do café. Quando nós estamos vivendo os nossos dias difíceis, infelizmente, os da nossa casa são os primeiros a sentir. São os primeiros a serem respingados das nossas tempestades. Ainda que a gente não queira que isso aconteça, infelizmente acontece. E eles são os primeiros a sentir, a serem afetados. E é por isso que olhar para esse versículo e buscar isso
deve ser uma verdade para nós, deve ser uma busca para nós. Que eu quero ser a mulher exemplar, eu quero ser a mulher virtuosa, mas eu quero que a minha família valide isso. Eu quero que os de casa validem o que tem acontecido, a mudança que tem acontecido. Os de casa nos conhecem antes de todas as funções que exercemos. É no nosso lar onde a nossa essência mais deixa rastros. E saber que para eles esses rastros são positivos é a melhor confirmação de que estamos no caminho certo. Então, será que eu estou fazendo as coisas da forma correta? Será que eu estou fluindo da forma como eu deveria? Pergunta para quem mora com você. Seu marido, seus filhos, seus pais, seus irmãos. Eles são as melhores pessoas para te afirmar. Sim, é isso mesmo. Você é essa pessoa. Você flui exatamente dessa forma. Os de fora, não que eles estão mentindo. Talvez eles estão realmente elogiando e nos trazendo ali elogios baseado naquilo que eles veem. Mas os de casa, eles têm um conhecimento profundo. O que eu e você estamos deixando de marca naqueles que convivem com a gente diariamente? O que, se é possível, conhecer de nós através daqueles que convivem com a gente? É muito bom saber que quando eu estou aqui fazendo essa live, meu marido está me acompanhando, minha família, meus pais, né, minha mãe, minha sogra, minha tia, pessoas que me conhecem de perto estão acompanhando. Isso valida aquilo que eu estou fazendo, né? É muito legal alcançar pessoas de fora? É, claro que é. Isso é uma intenção. Mas melhor ainda, é alcançar os de dentro e ter a validação deles. Do tipo assim, é real, né? Isso tá acontecendo mesmo. Quando eu olho para esse versículo e o Espírito Santo fala muito ao meu coração, porque ele é extremamente necessário. A gente vai estudar amanhã o verso 30 e 31, mas olhar para ele me faz refletir. Senhor, se tudo aquilo que a gente falou até agora não chegar nisso aqui, não chegar nessa validação, foi tudo em vão. De nada valeu, porque os de casa têm que ser os primeiros a sentir, os primeiros a confirmar a mudança, a essência. Quando a essência é boa, os de casa têm que ser os primeiros a ter o acesso a essa boa essência que nós carregamos. E nós temos aprendido que essa boa essência é o perfume de Cristo, é o que a gente carrega, que vem do Senhor. Quando eu olho para a parte B desse versículo, ele vai dizer assim, o esposo da mulher virtuosa, né? Há muitas mulheres virtuosas. Aqui há muitas. Glória a Deus por isso. Mas você supera todas elas. Percebe que talvez algumas mulheres olhem e pensem, eu quero ser a que supera todas. Eu quero ser a que supera todo mundo. E não é num cenário de competitividade, de disputa que a gente tem que viver. Quando o marido dela diz que existem muitas mulheres, mas a todos ela supera, o que a Bíblia quer dizer para nós? De fato, muitas mulheres são virtuosas. Muitas mulheres são talentosas, habilidosas, escolhidas, separadas, enfim, carregam características, carregam virtudes. Mas o nosso marido, aquele que caminha do nosso lado, ele pode reconhecer tudo aquilo que existem nas outras mulheres, sem problema nenhum, sem ciúme doentio, né? Mas ele tem que olhar pra nós e dizer, mas você supera todas. Por quê? Porque é dele, é de nós que ele prova, que ele tem o conhecimento real ali de perto. Então, ele vai poder afirmar que eu supero todas quando ele prova dentro do lar que eu supero de fato todas. Porque a entrega que existe para ele, dentro do meu lar, do cuidado, enfim, de tudo que nós podemos fazer, é específica para ele. Assim também para os filhos. É específica para eles. Quando os filhos e o esposo validam quem nós somos, nós podemos afirmar, é real. Porque às vezes você vai falar, nossa, sabe, eu tô encontrando uma dificuldade, porque meus amigos, meu chefe, eles não me entendem.
infelizmente não vão entender. A gente queria que todo mundo aprovasse o que somos. Seria um mundo muito mais legal. Mas não é assim que funciona. Na maioria das vezes, essas pessoas que estão ao nosso redor, que fazem parte do dia a dia, mas não são a nossa família, elas têm muita dificuldade de enxergar quem nós somos de verdade. Porque elas criam preconceitos, barreiras, ideias a respeito de nós. Agora, os de casa, eles não criam nada. Eles têm a ideia do que nós somos, baseado no que nós realmente somos. Não tem como inventar. Não tem como achar uma coisa que não é. Você sabe muito bem como é a sua mãe, como é seu pai, como é seus irmãos, enfim, como é seu marido. Eles também sabem muito bem como você é. Sem vitimismo. Fugiu a palavra. Quando a gente olha para nós, será que os nossos familiares, esses de casa, conseguem reconhecer o que nós somos? E por que eu disse sem vitimismo? Porque talvez você pense assim, eles não reconhecem. Eu faço de tudo e eles não reconhecem. Sai do papel de vítima, assim como a gente falou ontem, e para e reflete. Por que será que eles ainda não reconhecem? Será que você não está agindo de uma forma, achando que você está deixando a boa essência neles, quando na verdade você está amargurando a vida deles? Na boa intenção, mas amargurando? Eu sei que a gente erra e vai errar muito ainda. Mas a maioria das vezes que nós erramos foi na intenção de acertar. Eu creio que você não errou pensando, eu vou fazer isso aqui mesmo porque vai prejudicar meu casamento e não tô nem aí. Talvez você tinha uma boa intenção, mas errou. Tinha uma boa intenção em relação aos seus filhos, mas errou. Isso acontece. Então, será que os da sua casa ainda não conseguem, assim como os da casa da mulher de Provérbios 31, afirmar quem você é, sobre o que você é, porque você tem deixado rastros negativos ao invés de positivos? Ainda que tudo o que você esteja fazendo seja na boa intenção? É na boa intenção, Malícia, eu tô fazendo o melhor que eu posso. Mas para e analisa. Para de gastar sua energia um pouquinho. Analisa. É na boa intenção, mas tá surtindo efeito? É na boa intenção, mas eu tô alcançando de fato quem eu preciso? É na boa intenção, mas eles estão sendo impactados positivamente? Às vezes você tá ferindo os da sua casa, machucando os da sua casa, se machucando. Seja cautelosa com o seu comportamento, com a sua postura, com a sua fala. Não é fácil, gente. Nada do que eu tô falando aqui pra vocês é extremamente fácil pra mim, tá? Nada. Acredite. Mas eu tenho buscado, e eu creio que você também, ser exatamente aquilo que o Senhor quer que eu seja, na versão que o Senhor me criou pra ser, e acima de tudo, permitindo que essa versão seja conhecida pelos da minha casa. Seja validada pelos da minha casa. Seja aprovada pelos da minha casa. Como eu disse alguns dias pra vocês, a nossa família não pode ficar com o nosso resto. Com o que sobra da nossa energia, com o que sobra de nós. É muito difícil. Às vezes a rotina fica intensa. Eu tenho vivido dias muito intensos há 2 semanas, desde que o Florescer começou. Não tem sido fácil, nem um pouco fácil. Eu tenho me esforçado muito para estar aqui, me esforçado muito para continuar entregando o melhor que eu posso para minha família. E mesmo me esforçando, eu ainda me sinto falha, eu ainda me sinto incompleta em alguns aspectos. E por que eu tô compartilhando isso com você? Porque reconhecer isso é o primeiro ponto para poder de fato melhorar. Se eu crio a síndrome de herói, de que eu não tenho vulnerabilidade, de que eu não tenho defeitos, de que tudo em mim é perfeito, eu nunca consigo ser aquilo que eu preciso ser. Eu preciso reconhecer, eu reconheço que existem muitas coisas faltando ainda em mim, muitas coisas faltando no meu dia, na minha organização.
A rotina ficou intensa, as coisas ficaram intensas e a gente vai sendo engolida por aquilo. Mas o que eu não posso é deixar que isso me tome de uma forma que eu não reconheça aonde eu estou errando. O primeiro passo para uma grande mudança é reconhecer aonde a gente está errando. Antes mesmo da nossa família nos aprovar, da nossa família nos validar, existe alguém que conhece o nosso interior, a podridão que existe porque existe em nós. Aquele que conhece o que somos, o que sentimos, o que pensamos, lá no fundo, no profundo da nossa alma. E essa pessoa, esse alguém que nos conhece dessa forma tão profunda, escolheu nos amar, escolhe diariamente nos amar, nos dá uma nova chance, nos dá oportunidade, nos dá amor, acolhimento. Então, se talvez você tenha sofrido com algum conflito aí interno na sua casa, por falta de acolhimento mesmo, né, de não ter ainda o reconhecimento da sua família como você gostaria, lembre-se que você já foi acolhida e compreendida por um Deus que está acima de todas as coisas e de todos. E esse Deus, ele não só te reconhece, como ele te acolhe e te ama. Olha lá, 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhas de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não os conhece, porque não o conheceu. Como eu disse, quando você busca a validação das pessoas de fora da sua casa, muito possivelmente você não vai alcançar por esse fato. Se essas pessoas ainda não conhecem a Cristo, elas também não conseguem nos conhecer da forma como nós realmente somos. Porque se o nosso bom perfume é Cristo, se a nossa essência é ser de Cristo, é ser como Cristo, quem não conhece Cristo não conhece de fato quem nós somos. É tudo muito superficial. As pessoas conhecem a nossa parte mais rasa. Elas só vão conseguir conhecer o profundo de nós quando elas também conhecerem a Cristo. É por isso que os da nossa casa validam o nosso ministério. É muito triste quando você vê uma pessoa de influência que não tem os filhos ou o marido apoiando. E é sinal de que aquela pessoa é uma farsa? Não necessariamente, gente. Às vezes ela enfrenta ali conflitos e situações que saem do controle dela. Mas é triste. Não é bom. Dói de ver essa situação. Então, como que eu quero que os de fora conheçam Cristo, reconheçam Cristo, anunciar a mensagem de Cristo, se eu não consigo refletir isso para o de dentro? Se quem está caminhando do meu lado, dormindo e acordando comigo, não consegue validar o que eu sou, é tudo em vão. É tudo em vão. Mas eu creio que aqui, nesse projeto, nessa jornada, existem mulheres que vão ser e já são, de fato, mulheres virtuosas, principalmente dentro da sua casa. Inicialmente, dentro do seu lar. De forma que isso vai ser refletido e validado pelos seus filhos, pelo seu marido, pelos seus pais, pelos seus irmãos. Eu creio que isso vai acontecer com as mulheres aqui. Amém? Não seremos só mulheres que alcançam a aprovação dos de fora, que é boa também, mas seremos as que vão impactar primeiramente a nossa família. A nossa família, a nossa casa é o nosso primeiro, maior e principal trabalho e ministério. Seja é um trabalho não remunerado, mas é um trabalho, exige de nós e é o principal. É um ministério, exige cuidado, exige entrega, exige doação, exige amor e é o mais importante de todos. Acima de qualquer coisa que eu faça, estar com a minha família, cuidar da minha família é a coisa mais preciosa, é a mais importante, que eu nunca vou abrir mão. E saber que eles estão sendo impactados por aquilo que o Senhor faz em mim.
transforma em mim, gera em mim. Amém? Eu vou colocar depois a música do dia para vocês também lá no nosso grupo. E eu creio que o Senhor vai falar fortemente a seu coração. Essa música ela é muito linda. Eu não consegui mudar, né? É a mesma música da primeira edição, porque enquanto eu estudava esses versículos, eu não conseguia pensar em outra coisa senão o que essa canção revela. Então, depois vocês vão escutar. Eu vou fazer a nossa oração para que o Senhor abençoe o nosso dia e abençoe a nossa caminhada daqui para frente. Senhor, obrigada por mais esse dia, por esse sábado, chegando no nosso penúltimo dia, Pai. Nós queremos te agradecer por ter nos sustentado até aqui, por estar segurando a nossa mão, nos carregando no colo, Pai, não nos deixando desistir, não nos deixando vacilar, não nos deixando fraquejar, mas fortalecendo, Pai, nos dando ânimo. Senhor, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida, eu declaro ela sobre a vida das mulheres que estão assistindo essa live, que o Senhor de fato possa resplandecer em nós o teu brilho, a tua luz, e que os da nossa casa sejam os primeiros a afirmar e reconhecer isso. Que os da nossa casa venham selar o ministério que nós estamos construindo, venham selar aquilo que nós de fato somos, Pai. Não buscamos a aprovação humana, mas queremos agradar ao Senhor e ser ferramenta de bênção na vida da nossa família, Pai. Ferramenta de impacto positivo na vida da nossa família. É o que eu te peço, Senhor. Abençoe o dia de hoje, esteja conosco, nos livra de todo o mal, de toda aparência do mal. Nos dê um dia cheio de alegria e de vitória, em nome de Jesus. Amém. Vou tirar a foto. Eu tô sempre com a mesma roupa, né? Que Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia abençoado, que essa palavra continue ministrando no seu coração e que você seja um farol dentro da sua casa, uma luz que ilumina, que faz da sua casa um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar onde o Senhor reina e habita. Amém? Deus abençoe o seu dia e a gente se vê amanhã.